O Acatu foi criado em março de 2001. Nós temos como missão conscientizar o consumidor por seu papel na transformação social por meio de uma mudança de comportamento em seus hábitos de consumo. Basicamente, o que nós trabalhamos é por conscientizar o consumidor para o poder contido nos atos de consumo. E este ano nós vamos estar aprofundando com vocês a informação aos consumidores, mostrando aquilo que está ocorrendo hoje no mercado em termos de informações, de que forma o consumidor está olhando para essas informações e pedindo a cada uma das mesas aqui que faça uma reflexão a esse respeito. No ano passado, a conferência aqui do Acatu, na conferência Ethos, a oficina do Acatu na conferência, ela tratou sobre algumas tendências que o Acatu havia identificado em relação ao consumidor. E, muito resumidamente, essas tendências são as seguintes. Primeiro, de que o consumidor imagina, entende e quer que as empresas, grandes empresas principalmente, contribuam para a sociedade além da sua mera operação. A segunda coisa que também está clara é que o consumidor desconfia das informações fornecidas pelas empresas, né, e, especialmente, procura outras informações a esse mesmo respeito. Uma terceira tendência que se verificou é de que o consumidor valoriza cada vez mais as questões ambientais, principalmente, mas também as sociais vêm crescendo, como uma base para suas decisões de compra e ele quer poder levar isso em conta. Uma quarta tendência é a noção de que o consumidor tem interesse em premiar ou punir empresas usando o seu poder de compra. Isso em outros países do mundo é até mais forte que o Brasil, em vários deles, mas no Brasil a gente já tem pelo menos 1 em cada 3 consumidores com esse tipo de aproximação já, ou seja, uma tendência forte. O quinto ponto é de que o consumidor, e isso acho que é muito relevante para as empresas que estão na área da responsabilidade social, estão atuando nisso, na medida em que o consumidor está inseguro com as informações que ele recebe, ele tende a desconfiar de todas, inclusive daquelas que estão levando a coisa a sério, e acaba indo todo mundo para o mesmo saco. E o sexto ponto é de que o consumidor tem, sim, uma tendência a mobilizar outros consumidores e a levar em consideração esse tipo de critério ao tomar suas decisões. Então, esse contexto coloca alguns questionamentos para as empresas. E um deles, um dos principais que a gente vai trabalhar hoje, é a questão da informação ao consumidor. Ou seja, de que maneira a gente pode pensar e estabelecer sistemas eficazes para ofertas de informações que apoiem a decisão informada e autônoma do consumidor. Então, a noção de que o consumidor tem uma autonomia e que ela deve ser informada, valorizada, respeitada, é fundamental quando a gente fala nisso. E, ao você trabalhar nessa informação para o consumidor, se contribui também para criar laços de confiança que vão ajudar na construção de um diálogo construtivo de confiança, superando o problema dessa insegurança que o consumidor tem quanto às informações que recebe. Ao fazer uma escolha, né, o consumidor se faz uma série de perguntas. Por exemplo, se pergunta de onde veio, para onde vai, do que é feito o seu produto. Ou ele pergunta, por exemplo, quem fez, né, como fez. Ou se faz bem, se faz mal, se engorda. Ou se é bom para o meio ambiente, se é bom para a sociedade, se aquece o planeta. Como é que faz para saber isso tudo, né? E quem vai te informar isso? E mais ainda, com que critérios quem está te informando vai estar falando alguma coisa? E mais ainda, como é que você vai saber que isso é verdade? Uma linha de abordagem para tratar informações para o consumidor é a questão da informação tratar ou do produto, ou do processo, ou da empresa, ou da cadeia de valor, ou seja, de toda a genealogia daquele produto. Uma outra maneira de organizar essas informações é também olhar questões ambientais, sociais, econômicas e pessoais sobre o consumidor. Quem está dando essa informação? É a própria empresa ou é um terceiro? Essas informações são verificadas, ou seja, alguém foi lá e conferiu se aquilo é fato, com uma auditoria, no processo de verificação dos vários tipos que existem, ou ela é uma declaração pura e simples da empresa. A gente está falando de uma coisa que é uma descrição, tipo um relatório, ou estamos falando de uma síntese, um selo que traz um monte de informações dentro dele. Onde essa informação é obtida? Ela é no próprio produto? É no ponto de venda? É na mídia? É na internet? Essa organização ela poderia funcionar como uma chave para a gente olhar os vários canais estruturados que hoje o consumidor tem para receber informação. A ideia aqui é trazer uma síntese do quanto a gente tem de jeitos de saber sobre sustentabilidade. Essa consciência do consumidor, ela vai extrapolando e cada vez mais você tem sofisticação nisso, né? Você tem desde relatórios extensos, como a gente faz no GRI, verificados ou não,
você tem sistemas de rastreamento pela internet ou pelo celular, você tem uma ISO 26000 trabalhando, quer dizer, numa grande congregação de valores na área de sustentabilidade, que não vai virar um selo, mas é uma referência de informação. Você tem redes internacionais trabalhando nisso, publicações que, por exemplo, pegam atributos, né, os mais variados aqui, né, e chegam a comparar isso marca a marca. Tem uma grande área aqui de desafio. E o próprio Acatu trabalhou nisso já há alguns anos atrás, né, produzindo o Guia de Empresas e Produtos dentro do Centro de Referência. Né? Dentro disso daqui, a gente trabalhou o conceito de responsabilidade social, vista não como uma coisa pontual, né, mas vista como uma coisa que é um conjunto de atributos que uma empresa pode ter, e nesse conjunto de atributos o consumidor perceber que a gente está trabalhando com coisas que andam em passos diferentes. Existe um movimento em curso hoje, e que esse movimento, né, ele não é simplesmente um modismo. Isso está acontecendo já há mais de 40 anos e certamente é uma grande tendência que veio para ficar. E a gente tem que entender que a gente está reconstruindo uma maneira de organizar o mercado das informações. E que num tema complexo, multifacetado, que está nesse estágio que a gente acabou de ver, o que uma empresa pode fazer, na verdade, é entender que ela vai trabalhar com peculiaridades caso a caso. Né? Não adianta a gente achar que a gente vai sair daqui com uma solução única, porque não vai, porque não tem. Que nesse estágio, uma empresa investir seriamente em informar o consumidor já é um grande diferencial competitivo para ela.